Mas vamos lá, gente. Vamos só fazer uma recapitulação da nossa última aula, tá certo? A gente trabalhou na nossa última aula, pessoal. A gente trabalhou na nossa última aula com sistemas aritméticos, né? Que implementam as nossas operações aritméticas. E para a gente começar, lógico, a gente começou com a soma. Foi isso? Então, na soma, através de como a soma é feita, qual é a mecânica que você vai utilizar para somar duas quantidades, quer seja em qualquer base, a gente viu que ela é uma operação posicional. Não é verdade? O que é que significa isso? Ela ser uma operação posicional significa que quando você vai somar dois números de n bits, na verdade, o que você faz são n somas de números de um bit só. Não é verdade? Vocês lembram disso? Então, o que é que a gente viu? A gente soma primeiro a casa das unidades, o resultado dela, a gente vê o que influencia na casa das dezenas e faz a operação da casa das dezenas, que aí sim eu vou transformar os dois dígitos da casa da dezena com o V em 1 da casa das unidades, vou fazendo isso para a casa da centena, para a casa do milhar, para a dezena de milhar, e assim por diante. Não é verdade? Até aí todo mundo está conseguindo recordar, pessoal? Cooperem comigo no chat. E o que é que a gente fez? Então, a gente fez o seguinte, a gente projetou um circuito que resolvia essa soma casa a casa. Não foi isso? Então, para que a gente trabalhasse com a casa menos significativa, ou seja, a casa mais da direita, né, que no nosso sistema decimal seria das unidades. Não é isso? A gente, trabalhando agora no binário, né, a gente fez um dispositivo que somava dois números de um único bit. Foi isso? A gente criou um dispositivo onde as entradas dele opa, tá certo. Onde as entradas dele eram os dígitos A e B, tá certo? E a gente estudou aqui, a gente viu aqui que eles iam ter duas saídas. A saída S, não é isso? Que é a operação, é o dígito da operação de soma, e a saída transporte, mas tá lento aqui, tá? Transporte de saída, né? Que é o vai 1, beleza? Aí esse circuito a gente deu o nome de meio somador. Perfeito? Beleza? E a gente viu também que quando a gente não tinha na casa das unidades, né? Quando a gente tinha a operação né, em outras casas, a gente tinha uma situação similar, né? A gente tinha uma situação parecida com essa, mas um pouquinho diferente, que na verdade não dependia só das duas entradas. Dependia do vem 1 da casa anterior, né? Então não tinha só aqui o A e o B. Eu tinha um chamado transporte de entrada, que é o vem 1 da casa anterior, na verdade. E como resultado disso, eu também ainda assim teria o meu S e o meu transporte de saída, que é o meu vai 1 da casa seguinte. A esse cara aqui a gente deu o nome de somador completo. E a tarefa de casa, inclusive, que foi de vocês, tratava de como a gente colocar em sequência ou em cascata vários desses somadores, meios somadores e somadores completos para resolver um problema. Né? Para implementar uma soma de n bits sem ter que fazer tabela verdade, sem ter que fazer expressão caso a caso desse. A gente viu que a gente começava pelo meio somador, na verdade, começava aqui pelo meio somador, e uma vez que a gente começava pelo meio somador, porque são as unidades, no caso agora eu estou em binário, certo? Né? Que são os 2 bits menos significativos, né?
o vai 1 desta casa se tornaria o vem 1 da casa seguinte, né? O transporte de saída da casa 0 se tornaria o transporte de entrada da casa 1. Quando eu resolvi a casa 1, o transporte de saída da casa 1 era o transporte de entrada da casa 2. E assim sucessivamente. Eu conseguia fazer em cascata e implementar isso para um somador binário de grandes números, né? De vários números, que foi o que vocês fizeram em casa. Foi um somador de 2 números de 6 bits. Se eu fosse fazer na mão a minha tabela verdade, né, para encontrar a expressão de cada dígito da saída, que teria 7 bits na saída, eu teria que fazer uma tabela verdade de 12 bits, 2 elevado a 12 possibilidades. Não é isso? Então, seria inviável. Beleza, pessoal? Até aí tudo bem? Refrescar a memória de vocês aí. Vocês conseguiram lembrar do que, é que a gente está falando, do que, é que a gente está tratando? Coloca aí no chat para mim. Estão conseguindo lembrar? Além do Rafael Brisamar, tá todo mundo mais ou menos sabendo o que eu estou falando, galera? Beleza. Então, obviamente, o meu passo seguinte, a partir de agora, é tratar a subtração. Beleza? A gente vai tratar a subtração de maneira que eu possa implementar uma solução similar. Que eu consiga implementar uma solução na qual eu não preciso fazer tabelas verdades, grandes tabelas verdades, principalmente quando eu vou aumentando o número de bits que eu estou operando essa simulação, essa subtração, perdão. Tá certo, pessoal? Então, o que é que acontece? Assim como na soma, deixa eu aumentar esse tamanho aqui. Na soma, né, eu tenho dois números, A e B, formado pelo o bit, né, AN-1, um AI qualquer, né? Aí, A2, A1, A0. Que eu vou operar ele com o B. O bit, o número B também é formado por N bits, né? Vai do BN até um bit qualquer BI e vai até o bit B0. Então, são dois números de N bits. Perfeito? Então, eu vou operar aqui a subtração. Depois. Beleza, pessoal? A primeira coisa que eu pergunto para vocês é o seguinte: quantos bits vai ter o resultado da operação de subtração de dois números de n bits? Quantos bits eu preciso para resolver esse problema? Vocês entenderam a pergunta? Deixa eu perguntar de outra forma. Na soma, quando eu operava dois números de n bits, quantos bits eu precisava na saída? Hein, pessoal? Na soma. Primeiro na soma. Vamos lá, responda aí na soma. Na soma n mais 1, beleza? Vocês ainda estão vendo aqui o pente, né, pessoal? Eu apertei aqui o S e acabou saindo. Na soma n mais 1. Joia. E na subtração? Perguntando de outra forma, pessoal, o que é que diz quantos bits eu vou precisar para responder isso aí? Que resultado é que eu tenho que me basear para dizer quantos bits eu vou precisar? Na soma era assim, não é verdade? Na soma eu descobri que era n mais 1 quando eu operava os dois maiores números. Não é isso? E aí eu percebia que dava dobrado. E em binário, né, quando eu tenho um bit a mais, eu dobro aquela quantidade. Então, eu precisava de n mais 1 bit. Opa, Rafael colocou. Agora que seria n. Por que n, Rafael? O Rafael colocou. Na verdade, pensando aqui, acho que será n apenas. Por que n? Por que não n menos 1? Por que tu aumentou um bit aí? Mais interessante do que a resposta, pessoal, o porquê de vocês. Eu quero que vocês cheguem a esse raciocínio. De novo, isso é uma operação combinacional.
você já tem a resposta de como funciona esse circuito. O que eu estou induzindo aqui a vocês é chegar a essas conclusões. Tá certo? As ferramentas de operação de circuitos combinacionais já existem, você já tem. Opa, Rafael colocou aqui uma hipótese. Vou ler aqui o que ele colocou no chat. Porque na subtração, eu não vou excluir um bit de valor. Por exemplo, 1 menos 1 dá 0, que é um bit. Não entendi. Não consegui compreender o que é que quer dizer isso. Se você quiser desmutar para falar, não tem problema. Que maravilha. Tá dando para escutar? Olha, eu escuto. Muito bem, viu? É porque, primeiramente, eu tinha pensado que era n menos 1, porque eu segui o padrão de soma, né? Porque no de soma vai ser n mais 1, aí eu pensei, a subtração vai ser n menos 1. Só que, pensando bem, quando eu vou fazer a subtração... Só que aí eu pensei, né? E quando eu vou fazer a subtração, não tem alguma forma, pelo menos eu não consegui achar alguma forma que quando eu fizesse a subtração eu excluísse algum bit, por exemplo. Eu tivesse n valores, né? E na subtração de um número de n casos por um número de n casos, eu vou ter um valor de n menos 1 casos. Eu não consegui pensar nessa possibilidade. Aí por isso que eu digo que o máximo será n. Está correto esse raciocínio. Mas o que você tem sempre que observar quando você vai fazer uma operação aritmética, quando você está pensando na resposta, é qual é o maior número que eu vou resultar desta operação. Nossa, mas eu não estou fazendo a subtração? Por que não o menor número? Porque o maior número que você vai obter desta operação é o que vai precisar de mais casas binárias para ser escrito. Vocês entenderam? Faz algum sentido isso aí? Sim ou não? Então, quando você vai subtrair dois números, qual é o maior número que pode ocorrer? Pronto, obrigado, pessoal. Então, vou retornar aqui o raciocínio para ficar um arco completo. Então, é o seguinte. Então, o que é que a gente estava vendo aqui, né? Estava vendo que esse resultado depende dos dois dígitos menos significativos. Joia. E eu tinha perguntado para vocês que a operação desses dois dígitos implica em quantas saídas. Quantas saídas eu preciso para operar a subtração desses dois dígitos. Tá certo? E aí, se eu não me engano, quem foi que falou aqui, eu vou subir o chat, alguém falou aqui, 2 saídas. E aí eu perguntei o porquê, ele falou, do vem 1. Note, o que é que acontece para você pedir um emprestado para cá, pessoal? Para você pedir um emprestado é porque esse número é menor que esse. Aí você não pode operar, aí você pede um emprestado. Tá correto? Sim ou não? Do jeito que a tia ensinou? Pronto, beleza. Mas olha o que é que eu falei. Lembra que no começo que eu falei que esse número era maior que esse? Sim ou não? Então, se esse número é maior que esse, quer dizer que A0 nunca vai ser menor que B0. Certo ou errado? A pergunta é essa. Eu preciso ou não do VEM1? Vocês entenderam a pergunta? De novo, a pergunta. Eu garanti, antes de começar, que esse número aqui, formado dos dígitos A, seria maior que o número formado dos dígitos B. E aí eu pergunto, eu só preciso do VEM1 quando eu tenho a situação que A0 é menor que B0. Essa situação inicial que eu tomei como verdade implica que A0 nunca vai ser menor que B0 e dessa forma eu não preciso me preocupar com o VEM1? Verdadeiro ou falso? Falso. Alguém concorda com o Lucas ou discorda? Eu gosto quando há a discordância, que a gente cresce mais. Alguém acha que é verdadeiro? Rafael também acha que é falso. Quem mais?
A pergunta é, A0 sempre vai ser maior que B0, por isso eu não preciso do meu V1, verdadeiro ou falso. Brisamar também acha que é falso. Sempre é uma palavra muito forte, mas nesse caso a gente tem que saber que é sempre. Porque senão a nossa calculadora, o nosso computador só ia fazer as contas às vezes. Pronto, ó. O Lucas colocou aqui o porquê, galera. Preste atenção. Vou dar um exemplo prático aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. 7662. Eu vou fazer ele menos o número 2117. Tá certo? Eu vou fazer essa operação aqui. Subtração. Beleza? Esse número aqui é maior que esse? A seleção aqui. Esse número aqui. Agora vai. Esse número aqui é maior que esse, galera? Sim ou não? Ó, o Brisa Mato tinha colocado outro exemplo aqui no chat também. Sim, né? E esse dígito é maior que esse? Sim ou não, galera? 2 é maior que 7, pessoal? Não. Então, ó, esse número aqui, completo, ser maior que esse, não garante que esse dígito aqui, cada dígito, vai ser maior que o outro. Tá certo? Beleza? Então, realmente, sim, eu preciso do VEM1. Né? O que é o VEM1? Quando eu não consigo resolver isso daqui, eu peço um emprestado na casa posterior. Então, eu vou diminuir um aqui desse número aqui, né, desse dígito aqui, e esse 1 ele vem para cá. E quando ele passa para outra casa, quando a gente está no decimal, ele passa como se fosse vezes 10, não é verdade? E no binário, como é que ele passa, pessoal? Como a base é 2, ele passa como se fosse vezes 2. Tá certo? Então, eu vou precisar, sim, além do S, que é a minha saída esse aqui, né? Eu tenho um TS. O que é esse TS aqui? O transporte de saída. O transporte de saída aqui significa o seguinte: eu perturbei a casa posterior para resolver isso aqui? A pergunta é essa. E esse sim tem o transporte de saída. Se não, não tem o transporte de saída. Beleza? Então, aí temos a figura do meio somador. Ou, perdão, do meio subtrator. Então, aqui o transporte de saída, TS, e aqui é o S. Aqui o transporte de saída significa o seguinte: a casa posterior vai ser perturbada? Se for, você aciona o transporte de saída. Caso não, você não aciona o transporte de saída. Beleza, pessoal? Como seria a tabela verdade desse meu subtrator aqui? TS e S. Beleza? Então, aqui eu teria, ó, A e B 00, 01, 10, 11. Somente as 4 possibilidades básicas. Perfeito? Vocês são capazes de preencher essa tabela verdade, galera? O que é essa tabela verdade? Quando A e B forem 00, significa que aqui é 0 e aqui é 0. 0 menos 0. 0 menos 0. Quanto é isso, pessoal? Posso resolver? Ou preciso pedir emprestado? 0 menos 0. Eu posso resolver ou preciso pedir emprestado na casa seguinte? Hein, pessoal? Galera, vocês estão aí? Sim, dá para resolver. Então, eu não preciso me preocupar com a casa seguinte para resolver. Ó. Resolvo logo aqui. E 0 menos 0, quanto é? 0. Está aqui o S, está aqui o TS. Então, TS, se eu pedir um emprestado, se eu precisei da casa seguinte para resolver. E o S é o resultado da operação do 2. Beleza? Preencham o restante dessa tabela verdade aí, pessoal. Vamos ver o que é que vocês obtêm. Pessoal, se você não terminou ainda, dê uma paradinha. Vem aqui comigo, a gente vai fazer
passo a passo aqui essa operação. Tá certo? Então, ó, esse primeiro caso, todo mundo entendeu esse primeiro caso, daqueles que não fizeram ainda, né? Eu tenho 0 menos 0, então eu não precisei pedir ninguém emprestado, né? E o resultado de 0 menos 0 é 0. Esse caso aqui já começa a ficar interessante, tá certo? Aqui eu tenho 0 menos 1, né? Então, aqui é como se nesse A e B aqui, ó, fazer assim. Aqui é como se eu tivesse a situação que aqui fosse 0 e aqui fosse 1. Então, na hora que eu fosse fazer 0 menos 1, vixe, não dá para operar aqui. O que é que eu vou fazer? Vou pedir um emprestado nessa casa aqui, né? Então, eu coloco aqui, ó, menos 1, né? Vou pedir um emprestado aqui desse. E esse cara aqui, ó, vem para cá para eu operar. Beleza? Mas, ó, lembra? Quando você estava no decimal, né? Quando você tira 1 dessa casa, ele vem como se fosse 10 para essa casa aqui, né? Para a casa menos significativa. Por quê? Porque em decimal, como a tia ensinou lá para a gente a fazer, as nossas primeiras contas de subtração, a gente tinha que o sistema que eu estou colocando, o sistema que eu estou trabalhando é na base 10. Né? Então, se eu tenho aqui uma dezena, equivale a 10 unidades. Uma centena equivale a 10 dezenas. E assim por diante. Aqui no sistema binário que eu estou, de uma casa para outra, eu pulo 2, que é justamente a minha base. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Quando eu tiro menos 1 daqui, né? E vem para cá, vem 1 para cá, não é verdade? Vem 1 para cá, para esse lado. Esse 1 dessa casa aqui significa 2 nessa casa aqui, ó. Então, a operação que eu vou fazer aqui agora é 2 menos 1. Perfeito? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou responder? Pediu emprestado? Sim, pedi emprestado. Boto o TS igual a 1. Quando você pediu emprestado, quem se tornou a operação? A operação se tornou 2 menos 1. 2 menos 1 é quanto, pessoal? É 1, não é verdade? Então, o resultado desse aqui é 1. Quem não fez, entendeu? Conseguiu compreender do que significa? Por que ele virou 2 quando foi para outra casa? Vamos continuar fazendo. Nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, 1 menos 0. Ah, eu consigo resolver. Não preciso pedir nenhum emprestado. E 1 menos 0 é 1. Tranquilo. E nesse caso aqui, ó, 1 menos 1, também eu não preciso pedir ninguém emprestado. E essa resposta aqui, ela é 0. Perfeito, pessoal? Beleza? Quem é a expressão de S e TS? Faça aí para mim. De S, quem é? Não é isso? Ou, fazer aqui, né? Estou no Paint, vamos desenhar. Tá correto, pessoal? O S. A ou exclusivo B, né? Que esse aqui, ó, é A barra B ou AB barra. Todo mundo consegue enxergar isso aí, pessoal? E TS, quem é a expressão? A barra B. É isso? Correto, pessoal? Todo mundo conseguiu acompanhar até este ponto? Então, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O dígito, resultado da soma, né? Quando eu tinha o meu somador, o somador completo também, mas no meu somador, que nesse caso eu estou fazendo o meu subtrator, né? Qual era a expressão do S, hein? Opa, o Brisamar disse que era a mesma. É verdade, pessoal. Se vocês se recordarem aí, pegarem da aula passada, né?
o resultado do dígito da soma de dois números, né? O S, quando eu tenho o meio gente, pronto, voltou a mutar, porque alguém estava vazando o áudio. O resultado era também A ou exclusivo B. Olha aí que maluco. Significa que o binário é a mesma coisa somar e subtrair. Vocês estão conseguindo ver isso? Para você colocar o dígito S que vai naquela operação. Parece um contrassenso, na verdade, mas é a mesma coisa. Vocês acabaram de mostrar isso. Tá certo? E o TS, que lá era AB, né? Aqui vai ser A barra B. Mudou só uma note. Então, a diferença de um meio somador para um somador, do meio somador para o meio subtrator, é apenas essa porta note lá na saída A de TS. Na entrada A de TS, perdão. Beleza? Vocês entenderam? Então, esse cara aqui, ó, a gente dá o nome de meio subtrator. Vou juntar tudo aqui de vermelho para dizer que foi como a gente implementou esse cara aqui, ó. Quadradinho vermelho, que é como a gente implementou esse subtrator aqui. Beleza? E aí vou apagar aqui para a gente voltar a operar com outra parte aqui. Dá para apagar o número. Vou voltar esse camarada para cá. Beleza? Agora, eu estou interessado em descobrir quem seria a operação. Opa! Quem seria a operação em um número que não é o menos significativo, que ele está no meio do operador da subtração. Tá certo? Beleza? Quem seria esse cara aqui, ó? De quem depende esse cara aqui? Vamos lá. De quem depende essa subtração aí que está em azul? Quer dizer que o resultado aqui só depende se eu mandei um emprestado? Não depende nem de A nem de B, não? Ah, pronto. Agora sim. É porque a gente tem que deixar claro, rapaz. Às vezes não é óbvio. É óbvio para uns, mas para outros não. Então, preste atenção. Vamos fazer do mesmo jeito aqui, ó. Esse cara aqui, ele depende de A, como o Rafael colocou aí, que era óbvio, né? De B, não é isso? E do TS da casa anterior. Né? O TS da casa anterior eu vou chamar aqui de TE, transporte de entrada. Ou seja, para esse daqui ele diz, eu perturbei a casa posterior. E para esse cara aqui ele diz, se eu cedi alguém para a casa anterior, é o TE. O TE dizendo, ó, eu emprestei alguém, eu já comecei devendo, quando eu fui operar, vocês entenderam? Então aqui eu tenho A, aqui eu tenho B, e aqui eu tenho o transporte de entrada. Beleza? Quantas e quais são as saídas que a gente vai precisar para operar essas três entradas? A gente já chegou a conclusão que a gente precisa de três entradas. A, B e o transporte de entrada, que é se eu cedi um para a casa anterior. Então, quantas e quais são as saídas para essa operação, pessoal? Coloquem no chat para mim. Tem ninguém digitando, vocês entenderam a pergunta? Aqui eu estou travado. Começaram a digitar, porque eu acho que eu estava travado aqui. Posso repetir a pergunta, Rafael. Lembra que aqui a gente fez, ó? Opa. Posso repetir, sim. Lembra aqui, ó? A gente identificou que as entradas eram só duas aqui. E quais eram as saídas? Vocês me disseram, ó, a saída é S e o TS. O S é o resultado do dígito e o TS é se eu precisei pedir um emprestado. Aqui a gente chegou à conclusão que eu tenho três entradas.
os dígitos A e B, não é isso? E o transporte de entrada. O transporte de entrada é se eu cedi alguém para a casa anterior, para a casa que estava à direita. E as saídas? Quem são as saídas desses caras aqui? Essa operação aqui. Quantas e quais são as saídas? 2. O S e o TS. Todo mundo concorda com o Rafael, galera? O que é que eu tenho que resolver aqui? Eu tenho que dizer quem é o dígito que vai estar aqui. E se para resolver esse dígito aqui, eu precisei pedir um emprestado na casa posterior. Aí você pergunta, Rômulo, mas isso aqui? Esse TS eu cedi para a casa anterior. Essa saída é se eu vou pedir emprestado para a casa da frente. Então, aqui também eu preciso do S e do meu TS. São as duas saídas. Beleza? Então, isso para resolver aqui um número que está na meiuca aqui, ó. Que não é o menos significativo, que está no meio da galera. Perfeito? A esse cara aqui, a gente vai dar o nome de subtrator completo. Ok? E aí a gente vem a tabelinha verdade do dito cujo. Tá certo? Vou pegar aqui só a mesma ordem que o pessoal usou. Opa. A, B, T, E. Certo? Aqui, pessoal, eu vou ter... Opa, o B saiu, né? Aqui, eu vou ter, né, 2 elevado a 3 possibilidades. Eu vou ter 8 possibilidades, do min termo 0 ao min termo 7. Então, aqui eu vou ter o 0, 0, 0, né, e assim vai. 0, 0, 1, 0, 0, opa, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Aí. Acho que é assim. Opa. Saiu errado aqui. Vai ficar muito pequeno. Agora deu certo. Aí. Foi. Beleza? Então, pessoal, o que vocês vão identificar agora é essa situação aqui. Vamos pegar uma situação qualquer, aleatória. Por exemplo, o que é que significa essa situação? Essa situação significa o seguinte, ó, que eu tenho o A como 0, o B como 1, e eu já cedi 1 para a casa anterior. Entendeu? Ou seja, era uma coisa como se fosse o seguinte, ó. Aqui, ó, 0. Aqui 1. Tem mais coisa para cá, né? Depois dele. Tem outras casas depois dele, na verdade. E aqui na minha casa anterior, por exemplo, era 0 e 1 também. Tem mais coisa aqui depois. Então, que situação é essa daqui? Ó? Quando eu fui resolver essa daqui, eu pedi um emprestado desse cara aqui. E daí, quando eu vim resolver essa, aconteceu essa situação. Eu estava, por exemplo, 0 aqui no A, 1 no B, e já tinha cedido 1 emprestado para resolver a casa anterior. O que aconteceria nesse caso? Nesse caso, é A é 1, B é 1, e a casa anterior não me perturbou. Por exemplo, seria uma coisa desse jeito, ó. Seria uma coisa desse sentido. E a casa posterior era, por exemplo, 0 menos 0. O que é que foi acontecer quando você foi trabalhar nessa? Esse aqui, ó, não pediu nenhum emprestado.
Não é verdade? Então, quando eu fui resolver essa daqui, o meu A era 1, o meu B era 1, e eu não tinha cedido ninguém emprestado da casa anterior. Vocês estão conseguindo ver? Então, o que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar cada uma dessas situações, né? Entender o que é que eu tenho que fazer para dizer quem vai ser TS. No livro tem S e TS. Eu gosto de fazer TS e S depois. Mas vou deixar TS e S para ficar que nem na primeira. TS e S. Acho que aqui a fonte é maior. Um pouquinho menor. Isso aqui mesmo. Beleza? Então, vocês vão preencher aqui quem é S e quem é TS. Vocês são capazes, pessoal? Lembrando, de associar sempre a uma condição que aconteceria de verdade, quando você estivesse fazendo uma conta. E aí você consegue entender se você já cedeu um emprestado, quando esse aqui está 1, e aí o que é que acontece com esse número, e como você vai pedir emprestado, o que é que acontece com o número atual, tá certo? Preencham essa tabelinha aí. 5 minutos é suficiente ou precisa de 10? O que é que vocês acham? Quero que todo mundo tente, pessoal, por favor. Tá certo? Não tem sentido se vocês não estão tentando fazer e chegando a essa conclusão. Já estão fazendo? Beleza. Vamos dar mais 5 minutos. Vamos lá. Vou pegar o da linha 4 para explicar, tá certo? Pessoal, continuem fazendo aí. Eu vou explicar aqui para o Rafael, que já está mais avançado, ele tem um pouco mais de facilidade, mas tá com um problema específico. Ó. Na linha 4 aí é A igual a 0, B igual a 1, TE igual a 1, tá certo? Vamos lá ver. Então, ó, eu tenho A igual a 0, o meu B igual a 1, não é isso? E o TE igual a 1. O que é que significa isso? Significa que aqui eu já cedi um emprestado para a casa anterior. Perfeito? Significa que aqui, ó, eu já tenho um menos 1. Então, vamos ver quem seria esse resultado. Só aqui, 0 menos 1, eu já precisaria pedir um emprestado. Então, mesmo sem esse menos 1 aqui, ó, tá certo? O TS já seria 1. Na quarta linha, você colocou o TS 0. TS é não pedir emprestado à casa seguinte. Mas, mesmo assim, o caso se agrava, porque ainda tem esse menos 1 aqui. Então, o TS, certamente, nessa linha aqui, ó... Opa! Então, quando eu estou falando dessa linha aqui, ó, o TS certamente é 1. Eu não consigo resolver isso aqui só. Eu vou ter que pedir um emprestado. Então, o TS é 1. Perfeito? Até aí tudo bem, Rafael? Então, se o TS é 1, eu pedi um emprestado, né? Eu fui na casa seguinte, pedi um, e ele veio para essa casa aqui, ó, como 2. Não é isso? Porque o da casa seguinte vem para cá como 2. Então, o que é que eu faço aqui? Ó? 2 menos 1 é 1. Menos 1 de novo é 0. Então, o S vai ser 0. Você entendeu? O S é 0 e o TS é 1. Ficou claro aí, Rafael? Ou não? Não, eu explico de novo. Beleza, vamos explicar de novo aqui. A gente sabe que essa operação aqui, ó, o que é que acontece? Lembra desse daqui? Quando a gente fez? Desse caso aqui, ó. A igual a 0, B igual a 1, sem o TR. Beleza? Sim, entendi. Por que que eu escrevo aqui para você 2? Porque se eu escrever aqui, ó, 1, 0,
você não consegue, muita gente, pelo menos, não consegue entender isso aqui com a quantidade 2. Entendeu? É por isso que eu deixo específico com a base aqui, ó. Eu deixo aqui, quando ele vem um daqui, ó, eu coloco a quantidade que lhe é mais fácil você entender. De novo, a operação é um resultado quantitativo. Se eu operar 30 menos 12 em binário, o resultado da quantidade tem que dar a mesma coisa se eu operar em binário, em decimal, em hexadecimal, em octal. A forma como eu escrevo é que muda da base. Mas a quantidade dessa operação tem que dar a mesma. No final, lá, se eu tivesse essa quantidade de laranjas, teria a mesma quantidade de laranja lá em cima da mesa. Tá certo? Quando eu escrevo 2 aqui, ó, é para você entender que você tem duas coisas. Se eu colocasse em binário aqui, como é que é 2 em binário? 1, 0. Opa. Se eu colocar aqui, ó, 1, 0, muita gente tem dificuldade de enxergar isso quanto a quantidade 2. Eu falei 1, 0 menos 1. O resultado disso é 1. Então, quantidade 1, 0 é 2. Quando eu diminuo de 1, o resultado é 1. É por isso que eu coloco aqui, ó, no decimal, que é a sua base, que você está acostumado, desde que a tia lhe ensinou a fazer essa conta, eu boto aqui 2, para quando você for enxergar 2 menos 1, você saber que o resultado disso é 1. E o resultado disso, menos 1 de novo. E aí você sabe que o resultado é 0. Perfeito? De novo, isso aqui, ó, eu estou fazendo para responder a tabela verdade. Quando eu tiver com a tabela verdade montada, quem está implementando isso aqui é as portas lógicas. Não interessa se isso aqui foi feito com 2 ou se foi feito com 1, 0 aqui, se o cara entendia que era 2. Tá me entendendo? Você consegue compreender isso? Beleza. Tomara que tenham conseguido ajudar ao invés de complicar. Então, você entendeu aqui porque que é 1 e porque que é 0? Então, dê uma vasculhada no restante da sua tabela verdade, veja se ela está correta. Alguém mais terminou a tabela verdade, pessoal? Tem as expressões aí para me dar? Vocês querem que a gente faça essa tabela verdade passo a passo ou faço até a metade para vocês verem se está correto e vocês fazem a outra metade? Seria interessante? Se vocês estão tendo um pouco de trabalho, não adianta tentar insistir no erro. Vou fazer aqui, então, até a metade e vocês fazem a outra metade, beleza? Parem um pouquinho, então, o trabalho de vocês agora, pode ser? Vou pedir para vocês darem uma paradinha para todo mundo acompanhar aqui. Perfeito? Posso ir, pessoal? Tem alguém trabalhando aí ainda? Vamos lá. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que interpretar quais são essas situações que estão ocorrendo quando eu tenho uma operação, né? Lembrando que eu tenho dígitos, né? Lembrando que eu vou ter dígitos depois e que eu vou ter dígitos antes. Tá certo? Então, o que é que eu tenho que interpretar aqui? Ó? A e B são os operadores. TE é se eu já cedi alguém emprestado. Ou seja, se eu já estou começando com menos 1 nessa casa atual. A resposta é TS, se para resolver eu resolvo sozinho, ou se eu peço emprestado a alguém. E o S é o resultado dessa operação, com essas três entradas, a entrada emprestada, A e B. O que eu faço, na verdade, é pego esse, diminuo desse, e depois diminuo desse. Né? Perdão, esse aqui primeiro, né? Eu sempre costumo colocar o TE em cima. É esse menos esse, porque o TE saiu do A, né? Menos o B. Beleza? É uma operação de subtração entre os três. Beleza? E quando eu atuo no TS, eu jogo a quantidade de 2 para essa casa atual, para poder ajudar a fazer essa operação. Se você quiser representar esse 2 como 1, 0, ou como 2 normal, ou como, sei lá, 2 em romano, sei lá, enfim, não interessa. Portanto, que você tenha noção na sua cabeça que a quantidade lá é 2, quando você for fazer essa operação. Tudo bem? Vamos, então, passo a passo aqui. Essa primeira aqui está mais mole que mastigar água. Não é isso? Eu tenho 0 menos 0. Tenho mais coisas para cá, né? Beleza?
E não cedi ninguém emprestado, né? Por isso que é o zero aqui. Então, preciso perturbar a casa posterior? Não. E o resultado de 0 menos 0? 0. Beleza? Vou digitar feito gente para ficar entendível por vocês. Joia? Nesse caso aqui, ó, já começa a ficar interessante. Esse caso aqui eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho 0 menos 0. Perfeito? Inicialmente, tenho mais casas para cá, tenho mais casas para cá. Inicialmente, eu poderia fazer 0 menos 0, sem necessidade de perturbar a casa posterior. No entanto, olha quem é o TE aqui, ó, é 1. Significa que quando foi começar, esse aqui já tinha se comprometido com a casa posterior, ó, já tem aqui menos 1. Então, menos 1, né? Perdão, 0 menos 1 menos 0 não dá para resolver. Né? Porque quando ele cede, ele não cede do A, né, para a casa posterior. Então, 0 menos 1 menos 0 não dá para resolver. Então, vou ter que perturbar a casa posterior, TS. Na hora que TS vira 1, o que é que acontece? A minha casa posterior manda para cá 2. Vou botar em romano. 2. Mas vai confundir o juiz de vocês. Vou botar a quantidade 2 mesmo. 2. Por que eu quero botar o 2 aqui dessa forma? Para ter na cabeça de vocês que é uma quantidade 2. São duas coisas. Quer que eu represente ela em decimal, binário, em número romano, em número maia, enfim, qualquer coisa. Aqui é 2. São duas coisas que tem aqui. Então, eu vou pegar essas duas coisas. Quando eu diminuo de 1, o resultado é quem, pessoal? 1. Não é verdade? Quando eu diminuo o 0, esse 1 que sobrou do 0, o que é que eu tenho? Continuo com 1. Então, aqui o resultado é 1. Perfeito? Até aí tudo bem? Sim ou não? Deixa eu digitar aqui para ficar... Só quem está respondendo é o Brisamar, mas eu quero dar aula para todo mundo. E o resto de vocês? Brisamar, eu sei que está entendendo. Toda vida fala aqui para mim. Ah, agora sim, melhorou. Matheus entendeu. Vou dizer, só quer repassar o Brisamar? Não tem condição. 1 em binário, Matheus, é a mesma coisa que 1 em decimal, é a mesma coisa em 1 em hexadecimal. 1 em binário é a mesma coisa. É um dígito que tem a representação coincidente tanto em decimal quanto em binário. Então, seria 1. Se você fosse solicitado a escrever 2 em binário, você escreveria 1 em 0. Tá certo? Beleza? Nesse caso aqui, galera, qual é a situação? Nesse caso aqui, a situação é a seguinte, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui é 0 menos 1. E eu não cedi ninguém emprestado para a casa posterior. Beleza? Dá para resolver 0 menos 1? Não. Vou ter que pedir um emprestado. Na hora que eu peço um emprestado, o que é que acontece? Ele vem para cá, ó, 2. Então, aí eu vou fazer, ó, 2 menos 1. Quanto é isso, pessoal? 1. Perfeito? Deu para entender mais ou menos agora? Aquele caso que a gente falou, ó, desse aqui. Esse aqui é o seguinte. Vamos lá. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 0, tenho gente para trás, tenho gente para frente, né? Tenho casas para frente e casas para trás, né? 1. Tenho que resolver isso aqui. Tá certo? No entanto, o que é que esse TE aqui me indica?
que aqui eu já comecei perdendo. Aqui não é nem 0, não. Aqui é -1. Porque eu já cedi 1 para minha casa anterior. Porque do 0 eu tirei 1 e botei para a casa anterior. Por isso que é -1 aqui. Tem como resolver? Não. Não tem como resolver. Então, eu vou precisar pedir um emprestado. Emprestado. Na hora que eu tenho um emprestado, a casa da frente vem ao meu socorro. Ela vem me salvar. Então, ó, jogou para cá 2. Aí, opa, o 2, vou pagar 1 que eu estava devendo. Vou pagar 1 que eu estava devendo. E 2 menos 1 que eu estava devendo, que já tinha começado devendo, dá 1. Beleza. Aí agora eu tenho que fazer a operação com esse. 1 menos 1 é 0. Perfeito? Ficou compreendido aí, galera? Façam o restante. Façam o resto da tabela. Vamos lá, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Preencham o resto da tabela aí para mim, pessoal. Por gentileza, é importante. Vamos dar mais 5 minutinhos aqui para vocês trabalharem. É importante o ato de exercitar, tá certo? Botar aqui para a gente marcar o tempo. Mais 5 minutos. Opa, já temos até a expressão. Tem que olhar assim, porque não dá para virar aqui. Tá desse jeito. Acho que tá certo. Isso é o S, né? Tá certo. O S, deixa eu falar aqui, deu A barra B barra TE mais A barra BTE mais A B barra TE barra mais A BTE. Não é isso? É a combinação dos três e sempre fica um sem estar barrado, né? Perdão, o último todos os três estão barrados. E sempre vai ficando um sem estar barrado. Não é isso? Perfeito. Show de bola, cara. Parabéns. Faço o TS também. Eu não vi aqui o TS, não. Ah, já mandou aqui embaixo, né? Esse é o TS. Ah, o TS está em cima. Esse TS aí... Dá para você simplificar? O S dá, né? Quando você vê esse barrado correndo aí, é o exclusivo de novo. Não é isso? O TS dá 3 duplas, não dá não? Tô achando estranho aqui. Tô vendo 1, 2, cadê a terceira dupla? Ah, sim, então pronto. Corrige aí, Caio. Isso é muito bom. Quando você consegue enxergar o seu próprio erro, é um aprendizado que não se consegue de qualquer forma, né? Porque você conseguiu alcançar aquele que estava fora do seu alcance. Corrija. E esta galera termine a tabelinha para a gente fazer as expressões, por gentileza. Precisa fazer o resto dessa tabela, pessoal? Sim ou não? Precisa fazer passo a passo aqui ou posso preencher direto? Todo mundo conseguiu compreender, entender o que é que está nessa tabela aí? Então, me ajudem aí aqui, ó. Vocês vão colocando aí no chat. Quem seria esse daqui, ó? TSS aqui. 0 e 1. Todo mundo concorda com Israel, pessoal? Precisa resolver aqui, ó. O que é que significa? 1 menos 0 e não cedi ninguém emprestado. Precisa pedir alguém emprestado? Não, não precisa. E 1 menos 0 é 1. Beleza, show de bola. Parabéns, galera. E aqui, 1 menos 0, mas eu cedi um emprestado. Quem seria aqui a resposta? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, é 1.
Isso, 0, 0, perfeito. 1, aqui é 0. E eu cedi um emprestado. O que é que acontece quando eu cedi um emprestado? Quando eu cedi um emprestado, o cara da casa anterior, ei, tô precisando de ajuda. Aí você, ó, tacou o -1 para cá e mandou o -1 para lá. E nesse caso aqui, ó, quando eu tirei um daquele um que eu tinha, eu já fico com 0. Então, o que eu vou operar aqui é 0 menos 0. Precisa pedir alguém emprestado? Não. 0 menos 0 quem é? 0. Perfeito? Ficou claro isso aí, pessoal? Todo mundo entendeu? Pois não, Edno. Sim, explico novamente, não tem problema. Deu uma travada, a Edna está pedindo para eu explicar novamente essa última aqui. Vamos lá. Então, ó, nesse caso aqui, eu teria 1 menos 0, daria para fazer de boa. Mas a casa anterior, quem estava aqui antes, precisou da minha ajuda. Ó, o T é igual a 1. Quando o T é igual a 1, significa o quê? Ó? Que eu pego esse cara aqui, ó, tiro um dele para jogar. Opa, aqui está em cima. Tiro um dele e jogo para minha casa anterior, né? Que ele vai lá como 2, não é isso? Aí o que é que acontece? Ó? Eu tinha um, né? Quando eu cedi um emprestado, eu vou tirar um desse um. Quem é 1 menos 1 aqui? 0. Então, o que eu vou operar aqui agora é 0 menos 0. Perfeito? Então, 0 menos 0, dá para fazer sem perturbar o resto da galera? Opa. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Ainda é maior, acho que é 36. Pronto. 0 menos 0. Dá para fazer sem precisar perturbar a casa seguinte? Dá. E quanto é? Então, perdão, dá para fazer? Dá. Então, não pedir um emprestado. E quanto é 0 menos 0? 0. Você conseguiu pegar mais ou menos, Ed? Agora? Sim. Todo mundo entendeu, pessoal? Se precisar, eu repito. Quantas vezes precisar, eu repito, pessoal. Por favor. Beleza? Essa situação aqui, ó. Essa situação aqui é tranquila. É 1 menos 1 e não cedi ninguém emprestado. Preciso perturbar a casa posterior, sim ou não, pessoal? Coloque aí no chat. Aqui no TS é 0 ou 1? Perturba ou não a casa posterior? Não perturba, né? É 0, como Israel falou aí. E 1 menos 1? 0. Perfeito? Por último, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho menos. Opa, saí do pente. Eu tenho 1 menos 1, que daria para resolver de boa. Mas eu tive que ajudar a minha outra casa. Não é isso? Vou apagar aqui. Tive que ajudar a casa que estava antes. Então tive que ceder um. Como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte, ó. 1. Daria para eu resolver de boa. Certo? Mas a casa anterior precisou de socorro. Aí, ó, pá, coloquei -1 aqui para mandar para cá 2. Beleza? Aí aqui, ó, quando eu faço, ó, 1 menos 1, aqui eu vou ter 0. 0 menos 1. Dá para resolver? Dá não. Então eu vou pegar aqui, ó, pedindo emprestado. Quando eu peço um emprestado, ó, ele vem para cá 2. Aí o que é que eu vou fazer? Agora eu vou ter aqui, em vez do 0, vou ter 2 disponível aqui para operar. 2 menos 1. Quanto é? 1. Ficou claro, galera? Sim ou não? Podemos avançar, então, na nossa expressão de cada um deles. Quem seria a nossa expressão? Se você fizesse o mapa K do S... Deixa eu fazer isso aqui para não ter que desenhar o mapa K.
Se você fizer aí direitinho o mapa K, deixa eu pedir a ajuda do Idoeta. Aqui. Você teria esse mapa K aqui, ó. Né? Como o Caio falou, esse ou exclusivo aqui, você está alternando a variável que está barrada e a última, ninguém está barrada. Tá certo? Que é essa daqui. Beleza? E as outras vai alternando o que está barrado em cada um deles. Deixa eu pegar aqui a expressão como seria. Seria essa expressão aqui, ó. Então, se você brincou até na prova lá com uma ou exclusivo de 3 variáveis, você vai perceber que essa expressão é o ou exclusivo entre A, B e TE. Tá certo? Então, é A ou exclusivo B ou exclusivo TE. Da mesma forma que a soma. Mantém no subtrator completo. De novo, para dizer o dígito resultado, tanto faz somar quanto subtrair. Beleza? E se você fizer o TS, ó, aqui você tem 3 duplas, que você vai ter A barra B, ou A barra TE, ou B, TE. Beleza, pessoal? Então, você tem a expressão aqui de cada uma de TS e S. Beleza? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Da mesma forma que na soma, quando eu vou resolver... Opa, cadê o meu inicial aqui? Pronto. Vou botar para cá. Da mesma forma que na soma, quando eu vou resolver uma operação dessa de vários dígitos, eu vou utilizar para o menos significativo. Opa. Eu vou utilizar para o menos significativo um meio subtrator e para cada um dos outros bits, um subtrator completo. Beleza? Então, aqui, ó, é um meio subtrator. Vermelho e botar com uma fontezinha pequenininha. Que é um meio subtrator. E os outros é o completo. O completo para cada um desses, subtrator completo. Para cada casa dessas. Lembrando, o pediu emprestado da casa anterior é o cedeu emprestado da casa posterior, ou seja, o TS da casa anterior é o TE da casa posterior, da mesma forma que no somador, beleza? Então, vamos fazer o nosso primeiro exercício. Como seria a implementação de vocês utilizando meios subtratores e subtratores completos? Ou seja, você já vai partir como se tivesse disponível o CI do subtrator completo e o CI do meio subtrator. Como seria um subtrator de 2 números, 3 bits? Desenhem um circuito aí no caderno de vocês. Utilizando o meio subtrator, o circuito já, né, como se tivesse a caixinha do meio subtrator e a caixinha do subtrator completo. Vamos fazer o subtrator aí de 2 números de 3 bits, não é isso? Ou seja, eu vou operar o número A2, A1, A0, menos B2, B1, B0. Um menos o outro. Como é que eu implemento esse subtrator? Dá para fazer, pessoal? Sim ou não? Ou vocês já estão fazendo? Eu estou falando aqui de besta. O Caio já está fazendo. Todo mundo entendeu, pessoal? O que é que eu quero? Coloque só o sim aí no chat para saber que vocês estão fazendo. Todo mundo deu para entender aí? Beleza. 10 minutinhos, dá para fazer? Que aí eu corrijo aqui, né, esses 10 minutinhos e a gente encerra a aula. Vai dar 15h30.
Pessoal, precisa fazer esse cara aqui, construir aqui. Tá tão fácil, porque eu tenho aqui, ó. Então, começo com o meio subtrator, não é isso? Onde nesse meio subtrator aqui, ó, eu vou operar A0 e B0, né? Então, aqui, ó, vou botar de verde, que significa da minha operação, né, agora. Nesse meu subtrator, ele vai fazer a casa zero. Vai ser A0 e B0, né? E ele vai me dar a resposta de quem é o S0. E esse TS aqui eu vou chamar de TS0. Beleza? TS0. Que vai perturbar a casa 1. E a casa 1, como ele depende do se emprestou 1 ou não para a casa 0, eu vou precisar de um subtrator completo. Eu vou pegar o azulzinho aqui, que é o subtrator completo. Onde, no caso desse subtrator completo, eu vou operar na casa seguinte com A1 e B1. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estou com áudio, né? Vocês estão me ouvindo? Pelo menos aqui tá com áudio ligado. Estão, pessoal? Sim ou não? Me ajude aí no chat. Sim? Beleza. Obrigado, pessoal. Então, aqui, ó, eu vou operar, os operadores é A1, B1, tá certo? O TE1 é o próprio TS0. Então, vou conectá-los aqui, ó. Ou, beleza? E ele vai me resultar no S1 e o meu TS1, que vai perturbar a minha casa posterior. Perfeito? Então, na minha casa posterior, eu vou ter outro subtrator completo. Minha casa 2 agora. Beleza? Na minha casa posterior, como a gente vê aqui, ó, eu tenho o A2 e o B2. Não é isso? Que é a minha casa mais significativa. O meu MSB, Most Significant Byte, ou bit, perdão. Opa, aqui é 2. A2 e B2, beleza? O TE2 é igual ao TS1. E ele vai me responder o meu último bit, que é o bit S2. Beleza? E eu garanto que esse TS2 aqui, como o Caio tinha falado mais cedo lá no chat, vai ser sempre zero. Por quê? Porque eu parti do pressuposto que esse A era maior que esse B. Então, aqui, ó, tem o meu circuito que vai implementar um subtrator de 2 números de 3 bits. Um subtrator de 3 bits. Opa, o Rafael já colocou aqui. Exato, Rafael. TS2 sempre é zero. Perfeito. Está correto. Show de bola. Isso aí. Ficou claro, galera? Todo mundo conseguiu entender aí? Sim ou não? Cabe tudo. Cabe não. Mas dá para enxergar aí. Tá vendo esse subtrator aqui, pessoal? Beleza? Eu quero que você implemente o mesmo subtrator, né? Não precisa ser no Proteus, não, tá? Pode ser no caderno. Você projetar o circuito que implementa esse cara aqui. Como? Através das expressões que você encontrou. Através dessas expressões aqui que você encontrou.
Tá certo? Você sabe que quando você está no A0, no A1, né? Esse A que vai ser o A1, o B1, o TE1 é o TS0, não é verdade? Então, eu quero que você implemente esse cara aqui, utilizando agora as portas lógicas. Tudo bem? Vocês entenderam? Não precisa ser no Proteus, não. Como eu vou perguntar disso amanhã para vocês, pode ser no caderno. Tá certo? Tudo bem? Ficou claro, galera? Beleza? Então, ó, amanhã, o que é que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês o multiplicador, como é que a gente faz o multiplicador, né? Vamos flertar um pouco com um circuito que faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, um circuito somador-subtrator, que ele soma e subtrai, beleza? E a gente vai passar uma tarefinha de casa que vai valer o ponto da próxima AP, beleza? Que é uma ULA. Tranquilo? Ficou claro, galera? Até aí alguma dúvida em relação aos nossos circuitos aritméticos? De novo, aqui a gente não tem nenhum tipo de conhecimento novo. O arcabouço de ferramentas que a gente usou para trabalhar com isso aqui, a gente já tinha. Só que a gente está pegando um caso em específico, como ele é muito importante no caso das aplicações de eletrônica digital, e está analisando ele sob uma lupa maior, está dando uma maior ênfase para ele. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Já diria o Moção, por hoje é um K, é um B, é um OS, acabou-se. Beleza? Temos alguma outra dúvida, no caso mais simples, que eu possa ajudar vocês antes de ir para a turma de controle, que já deve estar me esperando? Sim, não? Talvez? Como estou dirigindo? Vou entender isso como se estivesse tudo bem, galera. Rafael foi o único que não me deixou no vácuo. Mandou um tá ok. Beleza. Pessoal, obrigado pela paciência, obrigado pela atenção. Continuem os estudos de vocês, tá certo? Tentem praticar um pouco agora, que a gente, quando terminar a aula, é importante para fixar na cabeça de vocês. Qualquer livro que você abrir de eletrônica digital tem exercício de circuitos aritméticos, então pegue e faça 1, 2, 3, vários exercícios, ou então tente chegar aos resultados que a gente chegou nessa aula, redemonstrar aí como é que funciona um subtrator completo, um meio subtrator, refazer aquelas tabelas verdades que a gente fez sem olhar para o que já está resolvido, beleza? E amanhã a gente continua. Amanhã eu quero falar para vocês sobre multiplicador. Tranquilo? Pessoal, muito obrigado. Espero que estejam todos com saúde, todos bem, com seus familiares bem. Amanhã a gente continua nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Beleza? Fiquem com Deus, pessoal. Um abraço a todos.